O Alego Entrevista está de volta. Em 2019, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, classificou a síndrome de burnout como um fenômeno ligado ao trabalho. E esse é o nosso tema de hoje. E para falar sobre este assunto, nós recebemos a psicóloga clínica, a doutora Soraya Oliveira, ela que é especialista em diversas áreas, como cirurgia bariátrica, dor crônica, neurológica, oncológica, intensivista, doenças psiquiátricas graves, obesidade e distúrbios alimentares. Eu gostaria de estar abordando aqui, Patrícia, hoje, principalmente nesse janeiro branco, né, a respeito da saúde mental, a importância da saúde mental nesse momento que estamos comemorando aí dentro de janeiro branco, falar sobre a síndrome de burnout, né? Que a síndrome de burnout, nesse momento, as empresas e todas as questões ligadas ao trabalho, todo ambiente de trabalho, não digo só as empresas, qualquer ambiente de trabalho, seja ele qual for, a característica mais importante hoje é poder oferecer, possibilitar saúde mental às pessoas no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho, seja ele na rua, seja ele em qualquer local, no escritório, ou empresas, ou indústrias, ou em consultórios, seja ele qual for o teu ambiente de trabalho, é muito importante você hoje estar atento à saúde mental. Esse é o tema maior da Organização Mundial da Saúde, devido à questão da pandemia, que está sendo classificado como um momento quase que como a sensação de guerra mundial, no sentido de estresse, de desespero, de morte, de óbitos, de pessoas em luto, realmente cansadas de passarem por esse momento pandêmico tão grave e que agora vem se agravando mais nessa entrada de 2022. Quando nós pensamos que poderíamos descansarmos ou poderíamos agora ficarmos mais tranquilos com a vacina, estamos voltando aí com a população mundial doente. Você vê a quantidade de pessoas aí nos drive-thrus dos laboratórios, nos laboratórios também, nas clínicas, nos hospitais, de novo aí numa situação grave, com essa evolução desse vírus, com essa mutação. Então, eu peço a vocês que estão nos ouvindo que preocupe com a saúde mental, no geral, na sua saúde mental e nas pessoas que estão ao seu lado, nas pessoas que trabalham com você, porque essa é a ordem da Organização Mundial da Saúde. Nós estamos lutando com vírus gravíssimos, né, que tem tido mutações em cada momento, em países diferentes, em situações de grande agressividade. Então, é o tema do momento, saúde mental e livrarmos e ficarmos livres dessa questão da síndrome de burnout. Esse reconhecimento da OMS terá, como a senhora mesmo disse agora há pouco, efeito em processos trabalhistas relacionados ao tema. No caso, o funcionário recorrer à justiça por causa do esgotamento, a empresa pode ser responsabilizada e até pagar indenização. Nesse caso, quando atinge o bolso, aí pesa literalmente e a história muda, né, de lugar. Sim, com certeza, né? Quando falamos que agora a pessoa que está contratando, que se torna de alguma forma responsável pela má administração dessas questões ligadas à saúde mental do funcionário, exatamente pelo estresse excessivo, né? Nós olhamos tantos ambientes de trabalho que tem uma cobrança absurda, né? Do trabalhador, no sentido assim, de pressão, de cumprir meta, de cumprir horário, de levar coisas para casa para continuar trabalhando. O ambiente não é favorável, a cadeira, às vezes, a qual a pessoa senta, a iluminação, a posição do computador, tanto nível de estresse no seu dia a dia, né? As más condições de trabalhador. Então, tudo isso será considerado na hora de uma ação trabalhista. Então, isso aí é importante ser realmente levado em consideração que o ambiente de trabalho na totalidade, desde o momento que a pessoa é contratada, quanto no ambiente no qual ela trabalha, quanto à pressão que lhe de alguma forma, pressionada ali no seu dia a dia,
e nas metas a serem cumpridas. Tudo tem o seu limite, né? Porque como a sociedade já está muito adoecida diante de tudo que nós viemos passando nessa pandemia, as pessoas não estão aguentando mais pressão. E elas estão, por isso, ficando cada vez mais doentes e ansiosas e depressivas. Então, por isso que a Organização Mundial da Saúde decide a mudar isso, para que as empresas se reorganizem para dar melhor ambiente de trabalho àquelas pessoas que fazem o sucesso de suas empresas, né? Que são os funcionários, são aquelas pessoas que estão ali produzindo, digamos assim, atrás daquelas máquinas, né, dos computadores, das próprias máquinas que estão produzindo aquele produto, é a pessoa que realmente é o que tem de mais importante dentro das empresas, são os funcionários que fazem aquela empresa gerir e realmente serem sucesso, tanto nacionalmente, quanto nos seus estados, quanto nas suas cidades. E por que não valorizar o funcionário como algo mestre, né? Algo realmente, alguém que tem que ter seus momentos de descanso, que tem que ser valorizado como um todo. Então, isso é de grande importância. A empresa dá valor ao seu funcionário, independente do local a qual ele esteja trabalhando. Mas isso tem que ser considerado, repensado, reavaliado. Que agora você que está empregando o funcionário, você que está aí contratando, será responsável por uma ação trabalhista caso isso venha a ocorrer. Doutora, e em termos práticos, é necessário que apresente um laudo médico comprovando a doença, junto com o histórico profissional e uma avaliação do ambiente do trabalho? Como que funciona isso aí na prática? Na prática, exatamente como você está falando, Patrícia. Na prática, terá que ter um laudo, né, psiquiátrico e psicológico, e uma avaliação, do ambiente de trabalho e testemunhas, né? Essa está dentro da legislação da nova lei. Então, terá que ter testemunhas realmente considerando que aquele ambiente de trabalho tem sido nocivo, possivelmente não só para que ele possa ganhar uma ação trabalhista, e não pode estar sendo nocivo só aquela pessoa. Então, tem que ter testemunha de que o ambiente de trabalho realmente tem uma pressão, né? Tem que fazer um laudo psiquiátrico e psicológico de como aquela pessoa está sendo realmente avaliada e pressionada pelo próprio local de trabalho, quais são os sintomas que ela vem apresentando e o que originou aqueles sintomas dos quais ela está sentindo, né? Então, não é simplesmente a pessoa ficar estressada e também culpar a empresa. Não, tem toda uma questão atrás disso de avaliação, de consideração a serem feitas por médicos, por psicólogos, por profissionais somente ligados a essa área, né, por advogados também, e por testemunhas, para realmente reafirmarem ou afirmarem que isso é ocasionado pelo local de trabalho ou realmente pelo ambiente de trabalho em si. Não é simplesmente ter essa classificação como burnout no seu atestado de trabalho e já pensar que pode entrar na justiça. Não é assim. Tem que ser O considerado caminho não é bem esse, doutora. todas exatamente, tem que ser considerados os caminhos legais para que você possa realmente ter direito a isso. Mas o maior questão é você também se prevenir e se colocar diante dessa situação. Você também é culpado por aquilo que você escolhe no seu dia a dia. Essa mudança na classificação da síndrome eleva a discussão sobre saúde mental e a questão da empresa dentro do pilar social, mais uma vez, essa questão à tona, indo para as considerações sobre esse importante tema e que ainda precisa tanto ainda ser esclarecido. As empresas ainda estão, eu acredito, fechando os olhos diante desse cenário, né? Sim, é aquilo que eu já falei anteriormente, até um pouco repetitivo, Patrícia. As empresas, elas, a maioria delas não tiveram essa consciência ainda e nem esse conhecimento, porque o CID, as considerações internacionais das doenças, são muito ligadas à área médica, né? Nós, profissionais da saúde, sempre vamos ao alcance do CID-11, né? Cada vez que tem as modificações, nós vamos realmente atrás dessas considerações que foram feitas, dessas classificações. Então, nós estudamos essas classificações.
Mas isso não é habitual nas empresas. Normalmente as empresas não lidam muito com o CID-11 ou com o CID em si, com as considerações internacionais das doenças, né? A não ser quando tem a questão da medicina do trabalho, que realmente olha esse lado. Mas normalmente as empresas não têm essa percepção. Então, para a gente finalizar isso, a nossa conversa, nosso bate-papo agora, é as empresas terem essa consciência legal, né, do ponto de vista jurídico, que isso agora faz parte dessas considerações, né, dessa classificação internacional. Então, não é alguma coisa local, mas é internacional. Então, hoje, dentro desse ambiente em que nada está normal, né, que nosso dia a dia não está normal, que o nosso cotidiano não está normal, nós temos que fazer dentro dessa normalidade algo normal para que a gente possa manter uma saúde mental estável. Então, a organização das nossas escolhas depende de nossos comportamentos, de como nós vamos gerir, digamos assim, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, o que nós queremos para a nossa vida, né? Cuidar do nosso plano de saúde, cuidar da nossa saúde como uma totalidade, do que vamos comer, do que vamos beber, de como nós vamos organizar essas questões pandêmicas, como organizar nosso lar, né? Para que seja tudo de alguma forma que venha contribuir para a nossa saúde mental na totalidade. Não é só nosso ambiente de trabalho que é considerado, mas as escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia, as pessoas às quais nós andamos, como nós nos alimentamos, como nós nos exercitamos, nosso tempo de sono é valiosíssimo, né? Dormir bem. Então, tudo se contribui numa avaliação para termos, de alguma forma, um diagnóstico de síndrome de burnout. Para que isso não ocorra, cuide você da tua saúde mental, cuide do seu ambiente de trabalho, cuide de tudo aquilo que venha beneficiar a tua saúde física, mental e espiritual. Ok, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui conosco hoje. O Alegre Entrevista vai ficando por aqui. Eu te aguardo numa próxima edição.